Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Bruna Araújo. Hoje o vídeo vai ser mais ou menos contando como eu comecei a investir e por que eu comecei a investir, inclusive. Já tem um vídeo aqui no canal que eu mostrei um pouco dos meus investimentos, não necessariamente no que eu estava investindo, tipo, especificamente, mas no geral, assim, já digo. Enfim, hoje eu vou trazer um pouquinho para trás de quando eu comecei, com o que eu comecei, o porquê eu comecei, para vocês terem uma noção. Eu sei que tem muita gente aqui que sempre escuta eu falando sobre investimentos e o pessoal fica um pouco curioso, né, para saber. Eu também ficaria, óbvio, até porque eu me interesso muito por esse tipo de assunto. Até hoje eu estudo muito sobre investimentos e aí a cada fase da minha vida eu vejo a necessidade de investir em algo diferente. O importante é sempre a gente ter controle, né, das nossas contas, do que a gente ganha, sempre gasta menos do que ganha e investir uma parte para o nosso futuro, tá? É óbvio que o investimento tem vários tipos, né? Aqui tudo que eu vou falar é sobre o que eu fiz, o que eu acho, o que eu penso, não é o correto ou o errado, é o que se aplica melhor para mim, então que você leve, né, o que se aplica melhor para você, que eu consiga te ajudar de alguma maneira. É óbvio que existem diferentes tipos de objetivos, tanto para você comprar algo daqui 3 meses, quanto para sua aposentadoria daqui a alguns anos. Então, sempre pensando nisso que eu tomo algumas decisões nos meus investimentos. A minha base, o meu plano maior, o meu objetivo maior é a minha aposentadoria. O quanto antes, melhor, inclusive, né? Até porque a gente vive e não vive para trabalhar, né? E querendo ou não, a gente quer aproveitar a vida, eu gosto de viajar, tem bastante vlog de viagem aqui, acho que o pessoal acompanha e gosta também, né? Então é mais ou menos assim que eu penso quando eu vou investir o meu dinheiro. Bom, começando do começo. Quando eu comecei a investir o meu dinheiro? Antes desse vídeo que vocês estão assistindo agora, eu já publiquei um de como eu comecei a guardar dinheiro, porque primeiro a gente aprende a guardar, a economizar, quita as contas, né? E aí depois a gente aprende a investir. Claro que uma coisa de cada vez, para a gente ter uma organização, né? É difícil você pensar em investir sendo que você tem uma dívida, então é melhor que você quite sua dívida para depois começar a investir. Para pessoas que podem aí estar me assistindo e estar com alguma dívida para quitar. Eu nunca tive dívidas, eu sempre tive um controle financeiro muito grande, sempre gastei de acordo com o que eu podia, e se eu não podia, eu não gastava, simples assim, tá? E até hoje eu levo isso para minha vida. Bom, mas quando eu comecei a investir? Por que eu comecei a investir? Eu tinha mais ou menos 23 anos e na época eu já guardava dinheiro, mas eu não conseguia ver o meu patrimônio, que não era muito, porque eu gastava pouco, né? Ganhava pouco e gastava pouco. Eu não conseguia ver ele render, ele multiplicar. E aí eu comecei a pesquisar um pouco no YouTube. Eu lembro que eu tive uma chefe que ela comentou sobre o canal Me Poupe, da Natália Arcuri, lá em 2019, eu tinha 23 anos. Mais ou menos isso, tá? Se eu estiver calculando errado aí, mas que eu me lembro, eu acho que foi 2019. E eu lembro que ela comentou comigo sobre esse canal, que era interessante, né? Que ensinava a investir, a guardar dinheiro, a lidar com dinheiro. E aí eu fui assistir. Eu lembro que no começo, quando eu tive o primeiro contato, eu não gostei muito, eu não entendi muito. Mas aí depois, com o tempo, né, que eu tinha mais esse interesse de fazer meu dinheiro render, de conseguir ganhar mais, enfim, eu precisava de dinheiro. Realmente eu precisava porque eu ganhava bem pouco. E aí eu fui aprendendo, e o primeiro canal que eu comecei a assistir foi o da Natália Arcuri, o Me Poupe. Na época eu lembro que eu aprendia bastante sobre reserva de emergência, sobre ações, fundos imobiliários, uma coisinha de cada vez. Eu lembro que ela ensinava muito sobre a reserva de emergência, que é o principal, né, para antes da gente começar a investir. Por quê? A reserva, ela tá ali para caso você precise tirar o dinheiro amanhã. Ai, guardei esse dinheiro hoje, putz, amanhã aconteceu alguma coisa e eu vou ter que tirar. Então é para isso que serve a reserva, para você ter uma liquidez, tipo de você colocar hoje e conseguir tirar amanhã se você precisar. É basicamente para isso. Eu lembro que ela ensinava, e diversas pessoas aqui no YouTube, inclusive tem muitos canais, né? Eu tô falando do Me Poupe porque era o que eu assistia na época, mas depois eu assisti muitos, muitos mesmo. Nem vou conseguir lembrar de todos para contar para vocês aqui que eu assistia. Mas tem muitos aqui, muita gente boa, muita gente que ensina, mostra sobre investimentos, fala até de valores, fazem cálculos, enfim. Eu lembro que na época ela comentava mais ou menos
quanto seria o ideal para você ter, né, de reserva de emergência, e a gente calcula sempre por salário. Quanto que é quanto você precisa para viver hoje, tipo, por mês? Eu preciso de R$ 2.000, então seria interessante que você tivesse 6 meses do seu custo de vida. Para alguns, 3 meses do custo de vida, para outros, 12 meses do custo de vida. Eu lembro que eu cheguei a calcular de 6 a 12 meses de custo de vida como meta para eu ter como reserva de emergência. Nesse meio tempo, eu lembro que eu fui juntando para minha reserva, meu primeiro investimento foi com muito medo, porque sei lá, a gente tem medo mesmo, é normal, sabe, quando a gente vai começar. Eu lembro que o primeiro foi no Tesouro Selic que eu coloquei. Eu lembro que custava R$ 100, eu acho, 100 e alguma coisa, um títulozinho do Tesouro Selic, e eu lembro que eu coloquei. Aí ele começou a render, tipo, a aumentar, né, de valor de acordo com os dias. Eu lembro que quando rendeu, tipo, 1 centavo, 2 centavos, eu ficava, nossa, como assim, sem eu fazer nada? Então quer dizer que se eu colocar mais, vai render mais? E se eu tivesse, tipo, 5 mil? Se eu tivesse 10 mil, ia me render mais por dia, e a liquidez diária, né, ele vai rendendo por dia, você consegue ver a evolução dia a dia. Gente, aquilo me fascinou, eu fiquei obcecada, eu falei, não, eu preciso de dinheiro, eu preciso fazer dinheiro, investir dinheiro e ver ele crescer. Enfim, sempre pensando em longo prazo, né? Então, eu comecei a investir no Tesouro Selic. Mas essa empolgação de ver o dinheiro crescer, eu comecei a estudar mais e mais e mais, sempre assistindo os vídeos no YouTube, na velocidade duas vezes, né? Bem acelerado, que aí eu conseguia assistir. Gente, eu passava o dia, tipo, ouvindo, assim, pelo menos, o pessoal do YouTube contando, né, sobre investimentos, falando, ensinando. E aí eu fui atrás. Eu lembro que eu cheguei a aprender ali em 2019, mais ou menos ainda, sobre fundos imobiliários, porque eu lembro que eu estava aprendendo, né, sobre o que era uma coisa e outra, e eu lembro que os fundos imobiliários me chamou a atenção porque ele pagava um rendimento, os dividendos que a gente chama, todo mês. Aí eu pensei, que legal, imagina eu receber todo mês um valorzinho ali, e aí juntar com o meu salário, tipo, legal, todo mês cai um dinheiro sem eu fazer nada. Aí eu lembro que o primeiro fundo que eu comprei, fundo imobiliário que eu comprei, já era na Bolsa de Valores, né? Eu lembro que ele custou R$4,20. Não vou falar qual é, tá? Mas foi o primeiro que eu coloquei o pezinho. E é bom a gente entrar com pouco dinheiro, porque digamos que fosse uma pirâmide, eu não ia perder, tipo, R$4,20 não era nada. Mas seria bom para eu aprender, porque se eu estivesse fazendo alguma coisa errada, se eu entrasse com muito dinheiro, que não era a minha possibilidade, porque eu nem tinha na época, eu ia meio que perder um dinheiro. Então, tipo, R$4,20 eu coloquei, aí eu fiquei esperando virar um mês, aí quando virou um mês, eu lembro que esse fundo me pagou 1 centavo. Aí eu falei, é verdade esse negócio de dividendo. E aí, mês que vem, ele foi pagando 1 centavo, depois 1 centavo, 1 centavo, todo mês. E aí eu fui colocando mais. Aí depois que eu aprendi dos fundos, que eu coloquei mais alguns fundos, eu coloquei inclusive esse, porque era um valor menor, né? E eu poderia comprar mais cotas. Cotas é a quantidade de fundos, a unidade, né? Eu poderia comprar mais, e aí tem aqueles de valores maiores, tipo de R$100, tinha aqueles de base 10, eu lembro que os de base 10 cresceram bastante depois, que é mais ou menos na faixa etária da unidade custar R$10, e eu gostava bastante desses, né, porque eu ganhava pouco, gente, então eu queria investir, e às vezes eu não conseguia comprar um fundo de R$150, eu tinha só R$50, R$60 para investir por mês, aí eu conseguia comprar algumas cotinhas daqueles que valiam menos. E aí comecei a aumentar a quantidade de cotas ali dos fundos imobiliários. Junto com isso, continuei colocando a minha reserva de emergência também para construir ela. E via ela rendendo também, né? Aumentar o valor ali, centavinho, centavinho. E aí depois eu falei, tá, agora eu já sei como que funciona a reserva, tô colocando mês a mês ali um pouquinho. Agora os fundos eu já sei também como que funciona. Todo mês que eu consigo eu coloco alguma coisa e todo mês eles me pagam também, legal. O que tem mais? Ações. Aí eu conseguia ver, eu lembro que eu assistia muito o podcast daquela Louise Barsi, que é filha do Luiz Barsi, que eu acho que é o maior investidor da Bolsa Brasileira. E eu gostava muito dela, gente. Ela é muito carismática, assim, sabe? Sabe aquelas pessoas que você olha e você admira? A Louise, pra mim, era isso. Eu admirava muito ela, porque ela parecia ser uma pessoa simples, apesar de ser muito rica, né? Ela é filha do maior investimento da Bolsa do Brasil. Eu não sei se ele é até hoje, mas na época era. E eu gostava muito de ouvir podcast de finança. Quando a Luísa estava em qualquer podcast, eu sempre ia assistir. Ela era muito clara, muito simples na forma de falar.
a gente entendia, né, o que ela estava falando. Apesar de muito conhecimento, o pessoal do YouTube, a maioria, eles sabem que do outro lado tem pessoas leigas que não entendem sobre o assunto. Então eles dão exemplo, eles colocam tabelinha, fazem desenho, enfim, pra gente aprender, né? E era esse tipo de gente que eu gostava de seguir. E eu lembro que ela falava muito de ações, né? Porque o Luiz Barsi, ele não investia em fundos imobiliários. E aí eu comecei a investir em ações. Eu lembro que a primeira ação que eu comprei, nossa, eu não lembro exatamente qual foi, mas eu lembro que foi mais ou menos, eu paguei uns R$9 na ação, se eu não me engano. E aí a ação, dependendo do tipo de ação, elas pagam uma vez ao ano, 2, 3, 4, 5. Tem ações que pagam todo mês também, igual os fundos imobiliários. Mas eu lembro que eu comprei essas com um valor mais ou menos da base de 10, 20 reais, que pagavam de 3 em 3 vezes ao ano, se eu não me engano. Eu não lembro agora exatamente qual foi, mas também é bom falar, né? Porque vai que vocês... Ai, Bruna comprou tal, tipo, tantos anos atrás e aí quer comprar hoje. Enfim, eu fui aprendendo a fazer análise igual o pessoal fazia, tipo, de fundos imobiliários e ações, eu nunca fiz, nunca consegui fazer, mas eu tinha noção de que tinha muita gente boa ensinando no YouTube, então eu procurava aprender pelo YouTube mesmo, tipo, essa pessoa eu confio no que ela fala, eu acho que ela faz uma análise boa, eu confio no que ela tá falando bem sobre determinada ação, ela fala os pontos positivos e os negativos. Estou disposta a correr o risco em acreditar no que essa pessoa está falando e colocar meu dinheiro? Estou disposta. Aí eu ia e colocava. Se eu achava que não, tipo, não gostei muito, tipo, essa pessoa falando, não sei o que, eu ia e não colocava. Eu fazia a minha análise, de acordo com a análise de terceiros, mas que eu confiava e eu assumia o risco. Se eu perdesse todo o meu dinheiro porque fulaninho falou na internet e eu acreditei, a culpa seria minha e eu não iria culpar, tipo, um terceiro que não tem nada a ver com o que eu faço com o meu dinheiro, né? Eu acho que a gente sempre tem que pensar nisso, tipo, porque dinheiro é seu, não é ninguém que vai mandar você fazer tal coisa que você vai fazer. A não ser investir, gente. Investir, eu tô mandando vocês investirem sim, e eu recomendo porque não tem coisa melhor do que você ver seu dinheiro render, é pra você mesmo. Mas não colocar em qualquer coisa, né? Até por isso que eu não tô citando nada aqui, tô só contando no que mais ou menos eu fazia. Bom, e aí durante todo esse tempo eu continuei estudando, gente, desde quando eu comecei a construir minha reserva lá em 2019, eu peguei todo o período da pandemia, que assim, os fundos, as ações, tudo caiu, tudo despencou, tipo, tudo desvalorizou, ficou no negativo. E eu lembro que o pessoal falava muito, cara, tá barato, compra com desconto, porque quando subir você vai pegar a valorização. E foi isso que eu fiz. Todo o dinheirinho que eu tinha, eu ia, colocava minha reserva, colocava um pouquinho nos fundos, um pouquinho nas ações, e ia todo mês eu colocava alguma coisa. E nesse período todo, estudando. Até hoje, eu estudo sobre investimentos, é um dos assuntos que eu mais gosto de estudar, inclusive. Nesse mundo de estudo aqui, estudo ali, escuto um podcast aqui, outro ali, eu gosto muito de podcasts também sobre finanças. Eu acabei conhecendo alguns influenciadores do YouTube que ensinavam sobre criptomoedas. E eu vi uma possibilidade, tipo, por que não? Eu já tinha escutado. Eu lembro, nossa, tem uma história muito engraçada, tipo, que eu nunca vou esquecer. Eu lembro que em um dos vídeos acho que era Rafael Seabra, se eu não me engano, que é um rapaz que tem canal aqui no YouTube. Eu lembro que eu tava escutando algum vídeo dele, antes de trabalhar, eu lembro, sobre ações. Eu lembro que eu tava vendo algum vídeo, escutando algum vídeo, e eu lembro que no final do vídeo ele falou que tava começando a investir em Bitcoin. E eu lembro dele ter falado que um Bitcoin na época tava custando 15 ou 16 mil reais, se eu não me engano. Eu lembro exatamente, gente, de eu ter escutado ele falar, e eu, tipo, pensei assim, tipo, capaz que eu vou ter 15, 16 mil reais pra comprar um Bitcoin. Não tenho malemar, tenho 20 reais pra comprar uma ação de tal empresa, eu vou ter 15, 16 mil reais? Capaz mesmo, tipo, não dei bola, gente, eu não dei bola, mas eu lembro exatamente de ter escutado ele falando, se eu não me engano foi entre março e abril de 2019 e realmente foi nesse tempo porque até hoje eu volto na cotação do Bitcoin nesse período e tava entre 15 e 16 mil reais e foi nessa época que eu escutei ele falando. Óbvio que eu não tinha, gente, esse dinheiro, eu não tinha mesmo, por isso que eu não dei nem valor no que ele falou. Mas nessa época eu não sabia que as criptomoedas você conseguia comprar frações, você não precisava comprar um Bitcoin inteiro ou uma criptomoeda inteira, você poderia tipo comprar 100 reais em Bitcoin, 10 reais em Bitcoin, mas naquela época também não era tão acessível, nem as ações e fundos eram acessíveis como é hoje. Hoje em dia a gente consegue
comprar ações, fundos, até Bitcoin pelo Nubank, por outra plataforma de banco digital. Hoje é muito acessível, muito mesmo, a gente compra tudo por celular. Antigamente, quando eu comecei, a gente tinha que fazer um cadastro no Tesouro Direto para conseguir comprar, né, o Tesouro Selic. Aí a gente precisava fazer um cadastro numa corretora para a gente conseguir comprar ações e fundos imobiliários. Eu lembro que eu comprei, o meu cadastro eu fiz na Easy Invest, o nome era Easy Invest, aí depois o Nubank comprou, aí mudou acho que para Nu Invest, se eu não me engano. Aí sei que depois juntou tudo, a plataforma da antiga Easy Invest com o aplicativo do Nubank Banco, e agora é uma coisa só. Eu lembro também, essa Easy Invest eu fiz para acessar o Tesouro Direto, né? Mesmo com cadastro no Tesouro Direto, para comprar a gente precisava de uma corretora. Aí eu lembro que para comprar a renda variável, que eram as ações e os fundos, eu fiz um cadastro em outra corretora, que foi a Clear, que era gratuita, era taxa zero, e eu não queria ter que pagar nenhuma taxa, porque Malemar tinha dinheiro para investir, quem dirá pagar taxa, né? Então eu fiz o cadastro na Clear, se eu não me engano, aí né, fui investindo, e aí eu lembro que quando eu pensei, eu lembro de ter visto o Bitcoin, aí eu lembro de seguir, eu lembro que eu assistia muitos vídeos da Ana Boque. Ana Boque é uma menina que começou bem simplesinha no YouTube, hoje ela é muito, muito grande, tanto que o marido dela, também ex-marido agora, né, eles cresceram juntos e aí depois teve divórcio, cada um tem seu canal agora, e é uma das minhas inspirações para os vídeos aqui. E eu lembro dela ter feito alguns vídeos sobre investimentos, na época eu já investia também, mas eu lembro de um vídeo dela que ela ensinava a comprar criptomoedas. E eu lembro que foi ali final de 2021, mais ou menos, ou meio de 2021, eu lembro de ter visto, mas de ter dado muita importância, sabe? Tipo, não tava aprendendo tanto sobre criptomoedas. Aí eu lembro que em 2022, eu tava desempregada na época, inclusive, eu tava conversando com um rapaz e ele comentou sobre investimento, não sei o quê, ele era muito legal, e eu falei, tipo, cara, já tá passando da hora de eu investir em Bitcoin. Eu lembro de ver a cotação. A cotação, na época que eu investi, tava R$206 mil, tá? Eu costumo falar mais em reais, porque o nosso dia a dia é em real, né? Mas o pessoal que vê mais criptomoedas, que tá ali mais no meio, vê a cotação em dólar. Eles comparam o valor do Bitcoin em dólar. Eu tô falando em reais porque é os valores que eu lembro, não lembro quanto tava em dólar. Então lá atrás, a primeira vez que eu ouvi falar em Bitcoin com um rapaz lá, tava R$16 mil, 15 a 16 mil reais, e aí depois quando eu resolvi comprar, tava R$206 mil. Só que ele já estava caindo. Eu lembro que eu comprei porque ele tinha subido, aí depois ele tava começando a cair. Aí nessa queda tava em R$206 mil, aí o que eu pensei? Pensei, tá caindo, ele tá desvalorizado do topo que ele já bateu. Se ele voltar a subir, eu vou pegar a valorização se eu comprar agora. Se ele cair, eu vou continuar caindo, eu vou continuar comprando. Foi o que aconteceu, ele continuou caindo. Eu lembro que chegou a 98 mil reais, mais ou menos, ou 89 mil reais. Nessa faixa, foi menos de 100 mil reais. Reais. Deixe bem claro, reais. Aí eu lembro que eu fui comprando, de 206, fui comprando, caía, comprava. Eu comprava 50 reais, 100 reais, por aí. Nessa época eu já tava mais organizada com as minhas contas, então eu segurava o máximo que eu conseguia para conseguir investir. Aí eu lembro que ele pegou toda essa queda, eu fui comprando, depois ele começou a subir. Aí eu só comprava quando ele dava uma quedinha, sabe? Hoje em dia, quando eu gravo esse vídeo, o Bitcoin tá... Deixa eu até puxar a cotação do Bitcoin aqui. Hoje em dia, exatamente nesse momento, 24 de maio de 2025, 13 horas e 40 minutos, a cotação do Bitcoin em reais está a 614 mil reais. Assim, para quem viu lá o Bitcoin em 15, 16 mil reais, vou ver em dólar. Porque ele tinha batido a máxima histórica semana passada. Em dólar, no momento, ele tá 108 mil dólares, tá? Ou seja, tá alto, tá subindo e eu tô pegando toda essa valorização. Então é isso, gente. Eu comprei lá em 2022 o Bitcoin. Coloquei um pezinho. Eu não comprava muito, tá? Porque eu não tinha muito dinheiro. Era sempre nessa faixa, tipo, de 50, 100 reais. Quando caía, só quando caía. Aí eu peguei toda a queda, depois quando subiu eu comprei mais um pouquinho, porque eu precisava, né, tipo, acumular. E ainda não fiz a minha valorização. Então eu peguei lá abaixo de 100 mil reais e hoje ele tá
614 mil reais. Ou seja, já tive 6 vezes o lucro, né? Do que eu comprei lá embaixinho. Não vendi ainda, vou esperar mais um pouquinho para vender. Para realizar esse lucro, para quando ele cair de novo, porque o Bitcoin ele sobe, depois ele cai, depois ele sobe e cai, mas a longo prazo ele sempre vai subir, porque é uma moeda que valoriza. Hoje em dia, depois que eu entendi, né, as criptomoedas, principalmente o Bitcoin, eu parei um pouco de investir em renda variável, as ações e os fundos imobiliários. A minha reserva eu mantenho lá, bonitinha no Tesouro Selic. As ações, quando elas estão valorizadas, eu vendi, tipo, vendo tudo e taco tudo em fundos imobiliários, só para conseguir ver aquele rendimento todo mês. E a minha meta é que os meus fundos imobiliários paguem o meu aluguel um dia. Eu já estou recebendo mais ou menos entre 200 e 300 reais dos investimentos por mês, só dessa renda, tipo, dos fundos. Da reserva, ela sempre valoriza, né, mas eu não tiro nada. Já tá valorizando um tanto também, mas eu não mexo. E das criptos, elas valorizam também, mas eu não realizei nenhum lucro também. Então, depois que eu comecei a investir nas criptos, eu parei um pouco de colocar dinheiro do meu bolso ali nos fundos e nas ações. Então, só o rendimento que eles me pagam, que eu reinvisto neles. E no caso, agora eu tô deixando de reinvestir nas ações e investindo nos fundos, só para conseguir realmente ver esse fluxo de dinheiro caindo todo mês, tá? Assim, pra mim, hoje em dia, é melhor as criptos por conta da valorização. Hoje, no momento que eu estou da minha vida, se algum dia mudar, ok, mas no momento é esse. Então, eu comecei, tipo, desde a reserva até os fundos, passei pelas ações e agora estou em cripto. Bom, gente, de qualquer maneira, eu continuo estudando, vou continuar estudando pra sempre aprender mais, né? Tipo, é uma coisa boa lidar bem com o dinheiro, a gente saber o que faz com o nosso dinheiro, né? Até porque o dinheiro não nasce em árvore. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se tiver alguma dúvida, alguma coisa que eu não precise me expor tanto, pode comentar aqui, que eu vou responder todo mundo. E recomendo vocês a estudarem sobre investimentos, guardarem aí seu dinheirinho, quitarem as dívidas, colocar seu dinheiro para render, que é um caminho sem volta. Depois que você vê o seu dinheiro render sem você fazer nada, nada, tipo, você tá dormindo aí, você acorda e tem a notificação lá, hoje você recebeu tanto de tal fundo imobiliário, tipo, do nada, 200 reais na sua conta. É muito bom, gente, é muito bom. Fora ver a valorização do Bitcoin, né? Essa semana passada teve o Bitcoin Pizza Day. O que é o Bitcoin Pizza Day? É um rapaz, eu esqueci até o nome dele, que fez a primeira transação, se eu não me engano, de compra e venda, né, usando criptomoedas. Ele usou 10 mil bitcoins, lá em 2010, se eu não me engano, para comprar 2 pizzas. E aí a gente comemora todo 22 de maio, né, o Pizza Day do Bitcoin, por conta dessa transação que ele fez com bitcoins com essas 2 pizzas. E eu também comemorei, no dia 22 eu pedi pizza aqui em casa. E para comemorar, porque é muito legal você saber dessas coisas e participar também com o pessoal. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo. Tchau, tchau!